Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estão todos bem? Com a saúde em dia? Deus é bom. Glória a Deus por isso que nos deu saúde e nos permite estarmos aqui reunidos na casa de oração para adorá-lo, para bendizê-lo. Amém, irmão? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Profeta Jeremias, capítulo 7. Foi parte do meu devocional de hoje. E eu quero compartilhar um trechinho, um pedacinho daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nessa manhã. Você encontrou? Jeremias capítulo 7, versículo 16 em diante. Quero ler com você até o 19 somente, tá? Jeremias 7,16, Deus está falando ao profeta e ele diz: Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam dizendo nas cidades de Judá e nas ruas, o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem um fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. E não, antes a si mesmo, para sua própria vergonha? Diga misericórdia. Perceba que no verso 19, Deus, ele adverte Jeremias no verso 16 a que ele não ore pelo povo. Você imagina Deus advertir o profeta para ele não orar, para ele não interceder? Você imagina o tamanho da devassidão que havia no meio do povo de Deus, ao ponto de Deus não querer ouvir nem a intercessão do profeta, de dizer: não ore por eles, não me importune por causa desse povo. Por quê? Porque a adoração do povo não era a Deus. Os filhos, os pais, as esposas, todos eles trabalhavam para adorar outros deuses. Uns juntavam lenha, outros acendiam fogo, as mulheres amassavam a massa, mas nada disso era para a glória de Deus. Nada disso era para o louvor de Deus. Vocês entendem isso? E quando isso acontece, Deus não ouve e não quis ouvir nem a oração de Jeremias. Mas ele diz: por acaso eles estão provocando a mim ou a si mesmos? E eu digo para você, quando nós não adoramos a Deus, quem é mais prejudicado? Nós ou ele? Não, Deus perdeu a adoração. Não. Deus diz que no céu ele recebe a adoração sem cessar. O grande prejudicado em não adorar a Deus somos nós mesmos, já que o salmista declara que nós nos assemelhamos àqueles a quem nós adoramos. Se nós adoramos a Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Se nós não adoramos a Deus, adoramos as imagens, os ídolos, nos tornamos parecidos aos ídolos. Você entende o quão prejudicial é a falta de entendimento diante daquilo que é necessário nós fazermos? Termos realmente um estilo de vida de adoração, de termos realmente um estilo de vida onde o desejo, a vontade, o anseio da nossa vida seja verdadeiramente adorar a Deus. Amém, irmãos? E com que nós adoramos a Deus? Eu digo para você, com tudo o que fazemos. Não só cantar, não só tocar,
A música, ela faz parte da adoração, mas ela não é em si a adoração. Amém, irmãos? A adoração a Deus é tudo que você faz para agradá-lo. Tudo que você faz para a honra e para a glória dele, isso é adoração. O seu serviço é adoração. A sua oferta é adoração. O seu cântico, a sua dança, as suas palmas, isso é adoração. Porque a adoração não se resume a uma palavra. Aleluia, irmãos. Mas naquilo que nós fazemos para a glória dele. Aleluia. E eu digo, esteja com o seu espírito bem atento para coisas que você possa fazer que não é adoração ao Senhor. Que possa estar prejudicando a sua própria vida. Não, hoje eu não vou adorar a Deus. Você já escutou essa expressão de gente que não quer ir para a igreja? Não, hoje eu não vou lá na igreja adorar a Deus. Rapaz, ele não adora nem domingo, nem dia nenhum. Se ele não entendeu que não é estar simplesmente aqui, mas sim uma vida inteira que agrada ao Senhor. Amém, irmãos? Diga comigo, tudo que eu faço que não é voltado para Deus, não é adoração a Deus. Eu posso cantar, se não é para Deus, não é adoração. Não é adoração. E Deus impede Jeremias, o profeta, de orar por esse povo. Por quê? Porque o coração deles estava obstinado, endurecido. Diga misericórdia por isso. Que o nosso coração e o nosso espírito esteja realmente quebrantado nessa noite para adorarmos a Ele verdadeiramente. Amém? Que o levantar de suas mãos, que as suas palmas, que a sua voz, que o seu corpo, que a sua vida seja a adoração que Deus deseja nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, bendito e exaltado é o Senhor. Se estamos aqui, é porque nós queremos adorá-lo. Mais do que as canções que agora vamos entoar, mais do que a oração que estamos fazendo, é uma vida inteira para o louvor da Tua glória. É uma vida inteira em que nós agradamos ao Senhor do amanhecer ao anoitecer, do levantar ao deitar. Pai, tudo o que fazemos, se é para o louvor da Tua glória, é adoração. O nosso serviço, a nossa oferta, ó Deus, tudo que nós queremos fazer nesse culto, nesse tempo reunidos, é para o louvor da Tua glória. Ó Pai, e ouve as nossas orações. Nós não queremos ser importunos diante da Tua presença, não queremos ser lançados fora da Tua presença, mas queremos agradar o Senhor, nós queremos atrair o Senhor para esse lugar, porque não adianta nada se o Senhor não estiver aqui, nada do que fazemos vai adiantar se o Senhor não estiver nesse lugar, se o Senhor não ouvir a nossa adoração, nada vale mais a pena do que estar na Tua presença, Senhor. Nada é mais intimável no nosso coração do que o Senhor. Nada é mais precioso na nossa vida do que a Tua presença. O que seríamos de nós sem a Tua presença? Um vaso de barro sem valor algum. Mas o Senhor depositou em nós um tesouro precioso. E esse tesouro é o Espírito do Senhor. E que Ele nos mova em adoração verdadeira ao Senhor nessa noite. Que esse Espírito de verdade e o Espírito da verdade nos mova a adoração ao Teu coração nessa noite, e que o Senhor responda, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor responda com o fogo da Tua presença, que o Senhor responda com manifestada a Tua glória, que o Senhor responda com um profundo quebrantamento diante de Ti nessa noite, e que nossas vidas sejam tocadas e transformadas para o louvor da Tua glória, Jesus. Que sejamos tocados por o ambiente da Tua presença nesse lugar. Que sejamos impactados pela realidade da Tua presença nesse lugar. Que sejamos surpreendidos pela Tua presença nesse lugar. Aquele que veio aqui, ó Deus, pensando que seria só mais um culto, que seria só mais uma reunião, que seria só mais um momento de comunhão, que ele seja surpreendido nessa noite, que ele seja impactado essa noite,
por tua doce e gloriosa presença. Que o Senhor venha inundar esse lugar com a tua glória, Deus. Que tu venhas inundar esse lugar. Que tu venhas inundar esse lugar. Que tu venhas inundar esse lugar. Que tu venhas inundar esse lugar, Jesus. Tu venhas inundar esse lugar, Jesus. Tua presença, tua doce presença é tudo que queremos, tudo que precisamos. Tua doce presença é tudo que queremos, é tudo que necessitamos. Tua doce presença, tua doce presença. Vem como tu queres nessa noite, Senhor. A uns como um vento de uma brisa suave, a outros como um fogo consumidor, a outros, Pai, como um tremor, a outros como um sopro de alegria, a outros com lágrimas de quebrantamento, a outros com profundo arrependimento. Tu tens liberdade aqui, Jesus. Tu tens liberdade aqui, Jesus. Tua doce presença, tua doce presença, Jesus. Adore ao Senhor. Ore ao Senhor. No ambiente da tua glória, eu quero estar com vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Aleluia. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade.
vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Nós te exaltamos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor está aqui. E a tua igreja te louva, Senhor. A tua igreja te engrandece, Senhor. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aquele que era, Aquele que é e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir, que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente, Ele é o Rei da glória. No ambiente de glória, anjos e homens exaltamos a Ti, Senhor. exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, No ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. O Rei da glória, o Rei da glória é o Senhor, aquele que vive e reina e governa para sempre. O Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória.
Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Obrigada pela tua presença, Senhor. Eu não sei mais viver sem tua presença. Aleluia. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Com cordas de amor você me amarrou, com cordas de amor você me amarrou. Teu olhar me capturou, teu olhar me capturou. Jesus, Jesus, eu pertenço a ti. Declare isso. Teu sangue me... Aleluia. Eu pertenço a ti. Oh. Nos comprou.
pertenço a ti. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Jesus me amarrou, estou preso ao teu amor. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, Senhor. Aleluia. Quantos creem que Ele vive? Ele vive, Ele reina. Aleluia, Ele reina. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Rei, o nosso Redentor. Chora, só se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu. Vamos cantar. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre pra sempre. A terra estremeceu, sepulcro está vazio. Ó morte, onde estás? Aleluia, Ele venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. Pra sempre exaltado é, pra sempre pra
Para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia. Ele venceu. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia. O Cordeiro, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Oh, o Cordeiro venceu. Vivo Ele está. O Cordeiro venceu, Ele vivo está, para sempre exaltado é. Para sempre Ele vive. Mais uma vez, para sempre ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, aleluia. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, aleluia. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, aleluia. Glória a Deus! Ele está vivo. Essa é a nossa esperança e a nossa fé. Amém, irmãos? Provérbios capítulo 3 e o verso 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se você crê nessa palavra, se você crê, pegue a sua oferta em sua mão. É você que vai trazer a sua primícia, a sua fidelidade ao Senhor. Vamos orar por elas. Pai santo e amado, graça te damos por tua provisão e sustento sobre nossas vidas. Se temos o que ofertar ao Senhor, aprove ao Senhor nos dar saúde, nos dar um emprego e hoje, ó Pai, termos com gratidão e alegria poder ofertar em tua casa. Te exaltamos porque não tem faltado em nossas vidas e todos os dias a tua bondade e o teu cuidado tem nos alcançado. Eu oro por cada um, ó Deus, que vai semear em tua casa nessa noite. Cremos que o Senhor é aquele que multiplica ainda mais aquilo que temos semeado. Por isso eu te agradeço e oro fazendo isso no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você é livre para vir celebrar o Senhor e entregar a sua oferta e o seu dízimo. Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, aleluia. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, aleluia. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Glória a Deus! Deus é bom. Quero chamar os pequeninos, rebanho precioso de Deus, que terão o seu momento de culto na sala da igreja, de 3 a 11 anos. As crianças mais velhas podem ficar por aqui, mas as mais novinhas, glória a Deus. Você tem bênçãos em seu coração aí? Então estenda para cá e vamos orar pelas crianças. Pai querido, no nome de Jesus, abençoamos cada criança, para cada pequenino precioso, que o Senhor tem nos dado a graça para cuidar deles. E eu oro, Deus, para que os seus corações e suas mentes estejam abertas para ouvir e entender a tua palavra. Obrigado, Deus, por tua bondade. E oro pelos pais de cada um deles, que eles sejam exemplos para ensinarem essas crianças a andar em teus caminhos. Abençoamos também aqueles que ofertarem em tua casa, que o Senhor multiplique e abençoe cada vez mais, que haja, Deus, abundância nos celeiros dos teus filhos. Eu creio para que o cumprimento da tua palavra alcance cada lar e família. Eu oro e os abençoo, fazendo isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Graça e paz aos irmãos que chegaram depois do início do culto.
Que Deus te abençoe. Quero dar alguns avisos antes da gente ir para a palavra de Deus. Amanhã temos aula, tá bom? Você que faz os cursos da igreja, segunda-feira é dia de aula. Quinta-feira, dia 4, nós temos o nosso culto da família. E sábado que vem, dia 6, nós teremos o nosso culto de casais, tá bom? Você que é casado, enrolado, amigado, você está convocado, deu certinho, né? Os amigados, enrolados, convocado para estar aqui sábado que vem, a partir das 7h30 da noite, tá bom? Vamos ter um culto maravilhoso de ensino para os casais. Deixe as criancinhas com os avós, tá bom? Põe para dormir mais cedo, deixa com os tios. Mas venha só o casal, a gente vai ter um papo de adulto, tá bom? No sábado que vem. Amém? Dia 7, no domingo, nosso domingo de comunhão, nós vamos tomar café juntos. A partir das 8 da manhã, você vem e traz aquele cuscuz com ovo para a gente tomar café, tá bom? Cada um traz o seu. Quem tem pupunha, cozinha de noite para trazer de manhã. Vai recebendo aí a revelação, irmão. Para a gente tomar café domingo aqui pela manhã. Aleluia. Que horas é o café, irmãos? 8 horas. Então, das 8 até a hora que acabar a comida, a gente vai embora. Vamos ter um tempo de comunhão, de palavra, de oração, tá bom? Quero, nesse domingo, mostrar algumas coisas aos irmãos, alguns planos e desejos. Quero mostrar aos irmãos no domingo pela manhã. Aleluia. E domingo à noite, nosso culto de Santa Ceia, às 18 horas. De 8 até o dia 12, a nossa semana de oração, sobre a responsabilidade da Secretaria de Missões, já que de 19 a 21 agora de abril, nós temos a nossa conferência de missões. Sexta, sábado e domingo serão dias tremendos e extraordinários para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos receber... A arte não está aqui não, você que ia estar. Vamos receber pastor Feitosa e profeta Dario, estarão conosco nesses dias. Serão dias muito abençoadores para as nossas vidas, eu creio nisso. Amém, irmão? Então, não fique de fora, ainda tem kit ali com a irmã Geise, passe lá, adquira o seu kit para estar aqui conosco na conferência de missões. Aleluia. Tem alguém nos visitando aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem, seja bem-vinda. Mais alguém aqui nos visitando? Todo mundo de casa? Aleluia. Está visitando, Deliane? É? Seja bem-vinda, tá? Glória a Deus. Amém, irmãos. Sei que hoje é domingo de Páscoa, você comeu muito chocolate. Estou vendo as espinhas no seu rosto. Mas eu quero compartilhar uma palavra sobre isso. E eu queria falar com você sobre os benefícios do Cordeiro. Porque a Páscoa, ela tem não só um símbolo, mas como um memorial daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Amém? E eu quero compartilhar com vocês alguns benefícios disso. Porque às vezes nós perdemos de vista aquilo que realmente o sacrifício de Jesus nos concebeu. Não sei se você sabe todos, e eu não vou compartilhar todos hoje, senão a gente ia sair daqui só amanhã, os benefícios do sacrifício de Jesus. Mas eu separei alguns para a gente poder aprofundar nessa noite. Amém? Muito bem. Quando eu olho, e eu creio que você conhece a história, a primeira Páscoa acontece no Egito. Lá Deus fala para Moisés, para que todo o povo pudesse preparar-se para aquele dia este que o anjo da morte iria passar a noite, iria matar todos os primogênitos do Egito. Neste dia, a nação de Israel mata um cordeiro, cada um mata o seu, e esse sangue
do cordeiro é passada no umbrais das portas. Marca esta que iria trazer proteção para que o anjo da morte, quando passasse, não entrasse e matasse também, no meio dos hebreus, os primogênitos. Amém, irmãos? De cara, a primeira Páscoa traz para nós a distinção em que Deus faz distinção entre o povo que é seu e o povo que não é seu, os hebreus e os egípcios. Segunda coisa que a gente vê nessa primeira Páscoa instituída por Deus no Êxodo é a salvação, o livramento de Deus diante da morte iminente daquela noite, salvos pela marca de um sangue do cordeiro que estava na porta. Você diz aleluia por isso? E a terceira grande característica da primeira Páscoa que eu percebo e fiz questão de anotar para nós nessa noite é a salvação. A aliança que Deus faz entre Ele e o seu povo. Amém, irmãos? Diga comigo, o primeiro benefício é a distinção entre quem é de Deus e quem não é. Segundo, é a salvação diante do anjo da morte. Amém, irmãos? Diga comigo, o segundo benefício é a salvação diante da morte. E o terceiro benefício é a aliança, o compromisso, o relacionamento instaurado por Deus através do sangue desse cordeiro na época de Moisés. Amém, irmãos? Então, todos que tinham a aliança do sangue, todos que tinham a marca da salvação, foram livres desse dia, desse momento de horror que aconteceu no Egito com a morte dos primogênitos. Aleluia. No Novo Testamento, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Ele traz muitos mais benefícios, e eu fiz questão de anotar só alguns, tá bom? Eu sei que você, na sua cabeça, daqui a pouco vai começar a surgir vários benefícios, eu sei disso. Eu não anotei tudo, senão realmente nós não iríamos sair daqui. Mas eu anotei só 10, tá bom? 10 benefícios que o sacrifício de Jesus nos concebeu. Você crê nisso? Você está feliz por isso? Não só por comer chocolate hoje, mas por saber realmente quais os benefícios que o sacrifício de Jesus nos concebeu. E o primeiro da minha anotação, que eu quero que você anote, está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 18. O primeiro benefício que nós encontramos no sacrifício de Cristo é a reconciliação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Não só nos reconciliou, que esse é o primeiro benefício que eu fiz questão de anotar, como nos deu um ministério, nos deu um encargo, nos deu uma responsabilidade. Jesus não só nos trouxe de volta à presença do Pai, como nos deu uma missão. Amém, irmãos? Todo reconciliado carrega sobre os seus ombros a responsabilidade de reconciliar outros. Por isso que a salvação não é só para nós. Por isso que nós não devemos reter a palavra de salvação somente a nós. Por quê? Porque Cristo, quando nos deu o benefício de sermos reconciliados, nos entregou também um ministério, um chamado, um propósito de reconciliar também os outros. Aleluia, irmão. Muito bem. Segundo benefício que eu quero ler com você está em João 1,12. João 1, verso 12, que é o benefício da filiação. João capítulo 1, verso 12, Jesus diz: mas a todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, Romanos 8, segue comigo, por favor. A Nilde vai colocando e você vai anotando, tá bom? Romanos 8, 14, Paulo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Amém, irmãos? Então entenda que esse benefício da cruz de Cristo é a filiação. Nós não escolhemos ser filho de Deus, nós cremos para nos tornarmos filhos de Deus. E cremos em quem? No sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? E quando nos movemos em fé na direção de crer no seu sacrifício, nós recebemos de lá, eu digo de prêmio, o Espírito. E esse Espírito clama em nós, Abba Pai. Aleluia. O segundo benefício é a filiação. Fomos adotados. Aleluia. Terceiro benefício que eu quero trazer com você: Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Eu sei que esse é o principal, né? Que a gente coloca como primordial. Mas 1 de Pedro, capítulo 3, a Nilde vai nos ajudar aí para você ficar antenado. 1 de Pedro, capítulo 3, e o verso 18, o apóstolo Pedro escreve: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia, irmãos. Vou repetir o texto. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, porque nenhum de nós merecíamos sermos filhos de Deus, nenhum de nós merecíamos ser reconciliados com Deus, nenhum de nós merecíamos que alguém pagasse o preço pelos nossos pecados. Amém, irmão? Até hoje a gente é ruim de pagar o preço dos outros, hein? Eu pagar preço por esse bendito? Mas Jesus morreu por nós para pagar aquilo que nós não éramos capazes de pagar. Amém, irmãos? Diga: o terceiro benefício foi o preço dos meus pecados. Amém? O quarto benefício, ele nos deu uma nova aliança. Lucas capítulo 22, verso 20. O pastor parece que está correndo hoje. Fique tranquilo, você vai entender o porquê. Meu principal intuito hoje é passar pelos 10 benefícios. Você vai já entender. Mas eu preciso que você leia comigo todos os 10. Lucas capítulo 22 e o verso 20. Jesus diz: semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, de vocês. Então Jesus nos deu essa aliança. Aliança não simplesmente física, a qual o homem casado e uma mulher casada coloca no dedo, mas principalmente uma aliança de carne, feita na nossa carne mesmo. Amém, irmão? Pastor, Cristo nos marcou, realmente Ele nos marcou. Não fisicamente para precisar tatuar na minha pele algo, mas o Espírito de Deus em mim é a minha maior marca de que eu fui comprado com alto preço. Amém, irmãos? Benefício de termos essa aliança. Amém, irmãos? Você tem aliança com Jesus?
Sim ou não? Mas você faz uma aliança com qualquer um? Você se aliancia com qualquer um? Sim ou não? Você é criterioso em suas alianças? Imagina Jesus em fazer uma aliança com você. Quinto benefício. Posso seguir? Me ajuda, irmão. Até a apresentação das crianças hoje, preciso terminar. O quinto benefício. Nos tirou do império das trevas. Colossenses capítulo 1, verso 13. Paulo escrevendo à igreja de Colossos, capítulo 1, e o verso 13, ele escreve: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, irmãos. Deus, através de Cristo, nos tira de um império do Cordeiro. Amém, irmãos? Muito bem. Sexto benefício. Hoje nós temos um sumo sacerdote. E esse aqui eu vou me deter um pouquinho mais. Amém? Hebreus capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2. E o verso 17 e o 18. Você encontrou? Posso ler com você? Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18. Diz assim: Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Diga aleluia por isso. Nós recebemos esse sumo sacerdote que ele estava em carne para nos conceber algo, irmãos, maravilhoso. Porque entenda, Jesus sendo Deus, com toda a sua divindade, se fez carne e ele foi tentado em todas as coisas. Amém, irmãos? Ele foi provocado, tentado em todas as situações e não pecou. E por isso ele pode e entende as nossas tentações. Você está me entendendo bem? Quando você está sendo tentado, provocado a pecar, e você diz: Jesus, me ajuda. Ele vai lhe ajudar, porque ele também passou por isso. Você está me entendendo bem? Ele também experimentou isso, diferente de alguns homens. Porque esse novo sacerdócio de Cristo, ele é tão extraordinário, irmãos? Porque os sacerdotes de antigamente, eles não trabalhavam. Eles viviam o serviço do templo, dentro da igreja. Vou usar essa expressão para ficar mais fácil, tá bom? O sacerdote vivia dentro da igreja. Chegava alguém com sacrifício e estava ali pronto e disponível para fazer o sacrifício. Você está me entendendo? Ele não tinha em seu corpo e em sua rotina a labuta de trabalhar, de ter a necessidade de estar sempre trabalhando. Tudo que ele fazia era cuidar das coisas do Senhor. Você está me entendendo bem? Como encarar ou aconselhar alguém sem ter a experiência disso? Você está me entendendo? Como você poderia aconselhar ou orientar alguém sem ter experiência em algo? Jesus, sendo Deus, ele foi tentado em todas as coisas. E quando você está sendo tentado, a sua carne tremendo para pecar, e você diz: Jesus, me ajuda. Ele disse: eu sei o que é isso. Eu já passei por isso. Eu sei como vencer isso. Os irmãos estão me entendendo bem? E esse sumo sacerdote, irmãos, ele é precioso, porque ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele está intercedendo por nós, e por ter passado por todas as provações, ele diz: Senhor, Pai, tem misericórdia dele.
não é fácil suportar isso. Você está me entendendo bem? Não é fácil. E nós temos o benefício desse sumo sacerdote, de ter alguém que intercede por nós, de ter alguém que está diante de Deus todos os momentos da nossa vida, aleluia, disposto e disponível a pagar o preço pela nossa vida. Amém? Muito bem. Sétimo benefício, Ele nos fez povo de Deus. E eu quero que você volte para o livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, e o verso 9 e 10. Amém? 1 de Pedro 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós, sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, esse benefício de nós que não éramos povo de Deus, nem por sangue, nem por linhagem, através de Cristo Jesus, Ele nos concedeu o benefício de sermos povo de Deus. Hoje nós dizemos que nós somos povo de Deus. Está reunido o povo de Deus. Isso é um benefício, irmãos, do sacrifício de Jesus. Amém? Porque para a gente ter esse título, todos nós teríamos que nascer lá em Israel. Como ninguém nasceu lá, nem fomos lá ainda. Não sei se você tem vontade. Eu não tenho muito, não. Realmente, eu não faz o desejo do meu coração ir lá. Mas o benefício de Jesus se estendeu a toda a humanidade, aqueles que creem, amém, de serem povo de Deus. Quando diz, ali está o povo de Deus, o Filho de Deus. Por quê? Porque é um benefício do sacrifício de Jesus. Não é nosso mérito. Você entende? Não somos povo de Deus porque nós somos bons. Nem recebemos misericórdia porque nós éramos misericordiosos. Todos esses benefícios que eu estou falando para você são benefícios que nós recebemos por causa do sacrifício de Jesus. Amém? Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o cordeiro não tinha escolha. Todos que os donos queriam matar, matavam, ponto final. No Novo Testamento, Jesus se entrega por nós. Ele, como cordeiro, ele dá a sua vida e disponibiliza para mim e para você todos esses benefícios. Aleluia. Oitavo benefício, ele nos fez ter paz com Deus. Romanos capítulo 5, deixa seu dedinho marcado, marca esse texto de 1 Pedro capítulo 2, tá bom? Nós vamos já voltar para ele, deixa ele marcadinho aí. Aleluia. Romanos 5, 1, o apóstolo Paulo diz, escrevendo à igreja em Roma, o nosso oitavo benefício. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ter paz? O texto que eu li no início do culto hoje, em Jeremias capítulo 7, mostra um tempo em que o povo não tinha paz com Deus. Por quê? Porque o povo não adorava a Deus. E todo povo que não adora ao Senhor não tem paz com Ele, porque está debaixo da sua ira. Você entende? Está debaixo do seu castigo.
Mas todo povo obediente, temente, lavado e comprado pelo sangue de Jesus, amém, irmão? Tem paz com o Senhor. E eu sei, irmãos, que para nós é a nossa grande condenação. É saber que tudo que nós fazemos, até escondido das pessoas, Deus está vendo. E isso rouba a nossa paz diante de Deus. Poxa, Deus está vendo eu mexer no telefone no meio do culto. Deus está vendo eu mexer nas redes sociais no meio do culto. Deus está vendo eu olhar coisas que não devia olhar na minha casa. Deus está vendo aquilo que eu faço no banheiro quando ninguém está vendo. Deus, irmão, realmente Deus está vendo. E isso faz com que a nossa mente não tenha um pingo de paz. Por quê? Por saber que Deus é santo. Amém? E ele poderia só... Morremos. Morreu, acabou. Tchau e benção. Mas todos os justificados pelo Senhor, diga glória a Deus por isso, têm paz com Deus. Por isso, Romanos 8:1, Jesus diz, o apóstolo Paulo escreve, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque tem paz com Deus. Amém, irmãos? Nono benefício do Novo Testamento. Nós recebemos da parte de Deus um bom pastor. João capítulo 10. Estou quase encerrando os benefícios. A introdução. João 10, verso 11. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Amém, irmãos? Vou repetir. Eu sou o bom pastor, verso 14. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Perceba que o benefício de conhecer a Deus nos dá, vou usar essa expressão, a característica, a certeza de termos um bom pastor. Amém, irmãos? E eu lhe digo dá, por quê? Porque nós não escolhemos o pastor que temos. Ele que nos escolheu. Você está me entendendo? Não fomos nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. Foi Ele que decidiu nos amar, foi Ele que decidiu nos perdoar, foi Ele que decidiu nos reconciliar, irmãos. Aleluia. Porque se fosse depender de nós, a gente ainda estava mergulhado no lamaçal de pecado. Porque o pecado não é ruim. Ruim é a consequência. Pergunta para quem se embriaga se é ruim. Ruim é a consequência no outro dia. Amém, irmão? Pecado não é ruim, não. Ruim é a consequência dele. E que a gente acha que não vai chegar. Diga, eu tenho um bom pastor que me escolheu e me fez conhecê-lo. Aleluia. Conhecer a Cristo, irmãos, é conhecer o nosso pastor. E conhecer o nosso pastor, nós sabemos que de vez em quando ele usa o cajado para nos puxar pelo pescoço, para dizer, vem cá, está saindo do prumo, vem cá, te endireita. Você entende? E a gente não fica magoado, por quê? Porque é o nosso pastor. Se ele está fazendo isso, é porque ele quer o melhor para nós. Amém, irmão? E ele sabe qual é o melhor para nós. A gente não sabe. Por Jesus ser o nosso bom pastor, irmãos, ele nos direciona. Amém, irmãos? Por ser Jesus o nosso bom pastor, ele nos direciona. E entenda, quando você lê Salmo 23, abra comigo, por favor. Quando você lê o Salmo 23, o benefício do bom pastor e dessa ovelha que tem o bom pastor,
Verso 6, Salmo 23, 6, Nilde, põe por favor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que é que vai seguir, irmãos, as ovelhas? A bondade e a misericórdia de Deus. Porque se nós não tivermos um bom pastor, que é bom e misericordioso, nós teríamos o lobo que nos mataria. Você está aqui? Se nós não tivermos Cristo como pastor da nossa vida, a qual o que nos segue, a sua bondade, a sua misericórdia, nós estaríamos entregues àquele que só veio roubar, matar e destruir. Mas por termos um bom pastor, diga glória a Deus por isso, o que nos segue, irmãos, é a bondade e a misericórdia de Deus. É essa bondade e misericórdia que nos faz levantar, é essa bondade e misericórdia que fala ao nosso coração para que atitudes sejam mudadas. É essa bondade e a misericórdia de Deus que Ele nos exorta, que Ele nos corrige, que Ele direciona os nossos caminhos. É por causa dessa bondade, irmão. Porque se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, seria o castigo de Deus. Diga, mas Deus é bom e nos deu o benefício de termos um bom pastor. Aleluia! Você é a ovelha de Jesus, então precisa conhecê-lo. Mais ainda, por que conhecer Jesus é tão importante, pastor? Porque nós teremos clareza da sua voz. Todas as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e conhecem. Você entende? Ovelha não anda com estranho, irmãos. Não sei se você já viu um vídeo que um monte de gente chega na beira de um cercado e começam a querer chamar as ovelhas. As ovelhas ficam lá no pasto. Não levantam nem a cabeça para olhar quem está falando com elas. Um monte de gente chega na beira do cercado e começa a chamar. As ovelhas não atendem. Aí o pastor das ovelhas chega na beira do cercado e dá aquele grito lá. Todas elas vêm para a beira do cercado, porque elas conhecem a voz do pastor. Amém, irmãos? E precisamos conhecer a voz de Cristo quando Ele diz assim, não vá por esse caminho. Não ande com certa pessoa. Não é isso que eu escolhi para você. Não é isso que eu sonhei para a sua vida. E por conhecer a voz do nosso pastor, nós paramos, damos ouvidos, damos atenção. Aleluia? Posso seguir com você? Muito bem. O último benefício que eu escrevi hoje, lembrando para você, tinha muitos mais. Amém? Mas eu quero falar só desses 10, para a gente poder chegar no texto que eu quero pregar de verdade. Verso 10, benefício 10, Lucas 3, 16. Lucas 3, 16. João Batista diz, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Pastor, qual é o 10º benefício? Ele nos deu o seu Espírito. Amém, irmãos? Ele nos concebeu o seu Espírito. Lucas 3, 16. Diga aleluia por isso. E eu quero ler mais um texto com você, João capítulo 20. João 20. João 20, 22. João escreve, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Amém, irmãos? Jesus aparece aos seus discípulos em uma sala com as portas trancadas, sauda eles, os discípulos se alegram com ele, e ele sauda eles, a paz seja convosco. Imagina isso, ressurreto, varando, as portas tudo trancadas, e Jesus aparecendo. Amém, irmãos?
E quando ele aparece aos discípulos, os discípulos recebem Jesus com muita alegria. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Que presente nós recebemos. Amém, irmãos? Porque é o Espírito Santo que nos constrange. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo que estabelece justiça no nosso coração. É o Espírito Santo que nos santifica. Aleluia, irmãos. Sem esse benefício, nós estaríamos fritos. Fica bem claro. Porque a gente não teria ajuda. Por isso Jesus diz em João 14, eu vos deixarei o Consolador, um amigo, aquele que vai ajudar vocês. Quem era, pastor? O Espírito Santo. Porque há momentos que não tem marido, não há esposa, não tem pastor, não tem líder. Tem momentos que não tem ninguém, irmãos. Mas Ele está conosco. O seu Espírito habita em nós. E esse benefício anda conosco todos os dias. De moto, de carro, de jegue, de bicicleta, de tudo. O Espírito Santo está com a gente. Amém, irmãos? E é Ele que nos convence. Por isso, é um dos maiores benefícios que Jesus nos deu, irmãos. É o seu Espírito. Amém, irmãos? Muito bem. Terminada a introdução. Vá para 1 de Pedro, capítulo 2, por favor. Depois de todos esses benefícios que eu li para você, todos esses 10 benefícios, o que fazer com esses benefícios? Para que Jesus iria nos dar todos esses benefícios? Qual o intuito de Deus em nos beneficiar com tudo isso? Só para você ficar confortável na cadeira que você está? Só para a sua vida melhorar? Só para você ter muitas mudanças e transformações em sua vida? Para que, irmãos? Deus nos daria tanto benefício? Para que Ele nos concederia do seu Espírito? Para que Ele nos concederia reconciliação se o pecado nos afastava de Deus? Para que Deus ia fazer tudo isso? Você nunca fez essa pergunta, não? É porque você talvez não tivesse conhecimento de todos esses benefícios. Amém? Diga comigo, para quê? E o que eu vou fazer com todos esses benefícios? 1 de Pedro, capítulo 2, e eu quero ler com você verso 11 e 12, tá bom? Agora eu vou começar a pregar. Me ajuda aí que eu tenho 15 minutos. Verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Diga aleluia, irmãos. Vou repetir isso, por favor. Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Entenda aqui. O maior benefício que Deus nos deu, e eu fiz questão de colocar como prioridade hoje, foi o ministério da reconciliação. Por quê? Porque quando Deus nos reconciliou, nos deu todos esses benefícios e os outros que eu nem falei, Ele nos deu, irmãos, uma responsabilidade. Ele colocou sobre os nossos ombros um encargo, amém, irmãos, de sermos testemunhas de uma transformação feita pelo poder de Deus. Porque ninguém muda porque quer. A gente muda porque o Espírito Santo nos constrange a mudar. Amém, irmão? Esse Espírito que nós recebemos faz com que as transformações necessárias comecem a ficar latentes aos nossos olhos. E você começa a perceber coisas que você precisa deixar. Coisas que você precisa abandonar. Palavras que não podem mais sair da sua boca, roupa que não convém mais você vestir, pessoas que não convém mais você andar, lugares que não convém mais você estar. E isso não vem da palavra do pastor. Amém?
Vou ligar para o pastor se eu posso ir a tal lugar. Tomara que eu esteja ocupado. Estou brincando, tá? Brincadeira, irmão. Irmão, você tem o benefício do Espírito Santo. Sabe o que você devia fazer? Espírito Santo, me convém ir naquele lugar. Você vai comigo se eu for àquele lugar? Espírito Santo, tem propósito a eu ir a tal lugar? Aleluia. Porque Pedro exorta os irmãos, dizendo que eles precisam se abster das paixões carnais. Nilde, se você puder colocar os dois textos juntos e deixar aí, eu agradeço, tá bom? 11 e 12. Eu sei que é grande, vai ficar um pouco pequenino, mas nós já lemos o texto. Amém? Pedro exorta para que eles se abstenham das paixões carnais. Por quê, irmãos? Porque a nossa carne, ela guerreia contra a nossa própria alma. Nós queremos ser salvos, amém? Queremos a salvação de Deus, amém, irmãos? E as paixões da nossa carne, elas guerreiam contra isso. Elas vão sempre lutar para que a gente volte a pecar, para que a gente volte a satisfazer os desejos da carne. E Paulo, escrevendo a Gálatas, diz que ninguém herdará o reino dos céus praticando as obras da carne. Ninguém vai. E essas paixões nós vamos carregar até morrer. Você está me entendendo? A responsabilidade de se abster disso depende de nós ouvirmos a voz do bom pastor e nos quebrantarmos diante do benefício do Espírito Santo. Você está me entendendo bem? Você ouvir a voz de Jesus e conceber ao seu coração o quebrantamento do Espírito Santo, dizer não é mais para você praticar isso. E você tem a responsabilidade, eu tenho a responsabilidade de me abster. Aleluia. Porque me separar do pecado não é mais benefício de Jesus. Ele pagou o preço pelos meus pecados, mas me afastar dele é minha responsabilidade. Por isso ele deixou o Espírito Santo. Amém, irmãos? Tem crente que não muda, por quê? Porque está esperando Jesus tirar as coisas da vida dele, sendo que é responsabilidade dele se abster das coisas. Ah, Jesus, tira essa carne da minha frente, senão eu vou pecar. Querido, arrasta o prato, tapa a boca, pronto, você não vai comer. Aleluia. Nenhum benefício que eu li para você hoje fala de Jesus fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nenhum benefício do Cordeiro Pascal, irmãos, exclui da nossa vida a responsabilidade de fazer aquilo que nos convém fazer. Aleluia. Não use o amor de Deus para continuar pecando. Não use a bondade de Deus para manter a sua mesma vida. Não convém mais a você. Se você está desfrutando de todos os benefícios, o benefício da reconciliação, da filiação, do preço do pecado pago, da aliança que Deus colocou de você, de lhe arrancar do reino das trevas, de você ter um sumo sacerdote que intercede por você, de você hoje ser chamado povo de Deus, de ter paz com Deus, de ter um bom pastor sobre a sua vida, de ter o Espírito Santo sobre a sua vida, não lhe convém viver no pecado. Você precisa se abster dele, porque ele guerreia contra a sua própria alma. É uma guerra. O apóstolo Paulo traduz isso dizendo: o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Aleluia. Diga comigo, essa é a minha responsabilidade. Não é de Jesus, não é do Cordeiro, é a nossa responsabilidade. E se você não entender isso, você vai morrer no meio do processo. Se você não entender isso, você vai sucumbir na sua vida com Deus. Porque o povo morreu no deserto e não alcançou a terra prometida. Não tinham feito o cordeiro, não tinham aliança, não tinham o sangue marcado nas portas.
Não tinham todos os benefícios da morte do cordeiro lá no Egito, por que não alcançaram a terra prometida? Porque no meio do caminho endureceram seu coração, voltaram a pecar, desejaram até a vida velha das cebolas do Egito. Porque Deus não vai fazer tudo, irmãos. A parte dele ele fez. Aquilo que não éramos capazes de fazer, que era pagar o preço dos nossos pecados, ele pagou. De sair do lamaçal de pecado, ele nos arrancou. De sermos dominados pelas trevas, ele nos transportou de lá, nos tirou de lá. Amém, irmãos? Mas é nossa responsabilidade permanecermos com a nossa vida santa, íntegra e reta diante de Deus. Não parte mais dos benefícios, mas é nossa responsabilidade por causa dos benefícios. Aleluia. O que fazer, pastor, com todos esses benefícios? Ser responsável. Você precisa ser responsável pela aliança que você tem com Deus. Você precisa ser responsável por estar no reino da luz e não querer voltar para o reino das trevas. De não ceder a você retornar ao lamaçal de pecado. É sua responsabilidade. Já que Jesus lhe transportou desse lugar, já que Jesus lhe arrancou desse lugar, já que Jesus pagou o escrito de dívida que havia sobre nós. Você está me entendendo bem, irmãos? Tudo isso foi pago. É que nem você pagar suas dívidas e voltar a fazer dívida. Graças a Deus que tem o cartão, aleluia. 5 dias depois, passa-lhe o cartão. Mais 3 anos de dívida. Jesus pagou o preço por nós, irmãos. E por que vamos voltar a ter dívidas? É interessante isso porque o apóstolo Paulo diz que se eu quero, apóstolo João, perdão, João diz, se eu quero ser amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Porque depois de tantos benefícios, eu ainda querer ser amigo do mundo, irmãos, você arrumou um inimigo para a sua vida. E o pior de tudo, esse inimigo nunca perdeu. Você entende isso? O que fazer, pastor, com todos os benefícios? Nos abster das paixões carnais que fazem guerra com a nossa alma. Aleluia. Segunda coisa, nós precisamos ser exemplo em procedimento. Todos os benefícios que Deus nos deu, irmãos, é para que eu e você sejamos exemplo. Aleluia. Vire para o seu irmão, dá um sorriso de crente, melado de chocolate para ele e diga, você precisa ter e ser um bom exemplo. Onde, pastor? O texto diz, no meio dos gentios. Por que no meio dos gentios? Porque ser crente no meio de crente é fácil. Ninguém vai assanhar você com uma piada indecente, se você gostava de contar piada. Ninguém vai assanhar você a mentir contando uma mentira perto de você, porque você está no meio de crente. Agora ser crente onde todo mundo não é, ter bom procedimento no meio daqueles que contam piada, atiça a sua língua a contar suas piadas antigas. Atiça você a voltar à sua vida velha. Atiça seu homem velho a querer ressuscitar. Por isso, nosso bom procedimento precisa ser no meio de quem, irmãos? Dos ímpios. É lá fora que o nosso bom procedimento precisa ser revelado, manifestado. É lá fora que a luz de Cristo precisa brilhar em nós. É lá fora que o Espírito Santo precisa ser real em nossa vida. Amém, irmãos? Não é aqui dentro você querendo ser espiritual, é lá fora. É no meio dos ímpios que nós revelamos realmente os benefícios que recebemos. Aleluia. Posso seguir com você? E verso 12. Mantendo o exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal
contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pastor, que dia é o dia da visitação? Isso aqui eu quero lhe explicar com bastante calma. Tenho tempo. Amém? Pastor, qual é o dia da visitação? Você percebeu em toda a Bíblia, eu creio que você é bom de Bíblia, tá bom? Me ajuda aí. Se você não é, você vai ser, em nome de Jesus, bom de Bíblia, tá bom? Você vai ser. Todas as vezes que o povo de Deus e homens em toda a Bíblia estavam passando por um tempo difícil, havia o dia da visitação. Era o dia da prestação de conta para alguns, era o dia da libertação para outros, era o dia da promessa para alguns. Você está me entendendo? Deus fazia visitação aos homens. Entenda, Abraão saiu da sua terra, está a caminho de Canaã. Amém, irmãos? E de repente ele é visitado por Deus através de 2 anjos, o dia da visitação. Esses mesmos 2 anjos fizeram visitação em Sodoma e Gomorra, condenação, juízo. Você está me entendendo? Havia e há dias na Bíblia a qual Deus visita seu povo para libertar ou para condenar. Dias específicos em que Deus trata com cada um segundo o seu procedimento. Aos bons, misericórdia, bondade, livramento, provisão. Aos maus, destruição. Você está comigo? Deus, através do apóstolo Pedro, diz que os ímpios, os gentios, eles precisam observar o nosso bom procedimento, as nossas boas obras, e no dia da visitação, no dia que Deus se revelar a eles, eles lembrem, eles vejam e digam: realmente o Senhor me deu oportunidade, eu que não ouvi. Deu de entender? Ficou claro aqui? Pastor, por que isso? Porque no grande dia do juízo final, irmãos, ninguém será inocente diante do Evangelho. Ninguém vai dizer: eu não ouvi falar de Jesus. Eu não ouvi falar dos benefícios da cruz. Eu não ouvi falar dos benefícios que a cruz de Cristo trouxe a nós. Todos serão julgados por ter ouvido e não acreditado. Mas ouviram. Aleluia. Por isso Jesus garantiu que só quando todo mundo ouvisse, seria e viria o fim. Porque o dia da visitação pode ser hoje para você. Você entende? Para alguns foi hoje. Dia de misericórdia, dia de morte, foi hoje. E esse dia da visitação é o dia qual o meu e o seu bom testemunho serão colocados em xeque. Onde você ouvirá: poxa, eu trabalhei muitos anos no lado de um crente, ele sempre me falou e eu não dei ouvido. Pelo seu bom procedimento, pelas suas boas obras. E o que é que eles vão fazer? Glorificar ao Pai que está nos céus. Aleluia. Para que Deus nos deu tantos benefícios através da morte de Jesus? Para Ele ser glorificado através da minha e da sua vida. Aleluia. Vamos orar. Fique de pé. Quero encerrar esse tempo orando. O que você tem feito com os benefícios de Cristo? Como tem sido sua vida depois de tantos benefícios que Ele já liberou, disponibilizou para você? Você tem vivido realmente debaixo dessa aliança? Você tem vivido verdadeiramente como um filho de Deus? Vivendo na luz, andando na luz? Como tem sido o seu bom procedimento? Você tem realmente lançado fora, deixado as paixões carnais? Ou no meio dessa guerra, você tem cedido à carne, você tem cedido às suas paixões?
O que você tem feito com os benefícios que Deus liberou sobre a sua vida? Amém? Feche seus olhos, reflita. Quero lhe dar um minutinho para você refletir sobre tudo que você ouviu. O que você tem feito com todos os benefícios do Senhor? Ele te reconciliou. Ele lhe chamou para fazer parte da família dele. Que precioso, irmãos. Efésios diz que hoje somos partes da família de Deus. Como filhos fomos adotados. O preço do pecado, Ele pagou por nós. Ele decidiu fazer conosco uma aliança. Ele escolheu fazer uma aliança conosco. E o que você tem feito com essa aliança? Você tem honrado a aliança com o Senhor? Você tem honrado a aliança do sangue de Cristo? Ele lhe tirou do império das trevas e você está querendo voltar para o império das trevas? Você realmente quer se tornar inimigo de Deus? Você tem um sumo sacerdote que foi provado em todas as coisas, irmãos. E esse sumo sacerdote, ele é poderoso para lhe ajudar. Esse sumo sacerdote, ele é poderoso para lhe ajudar, lhe socorrer. Porque ele sabe o que você está passando, ele sabe da sua tribulação, ele sabe da sua provação, porque ele passou por isso também. E ele sabe como passar por ela vencendo, triunfando. Ele sabe como você pode passar por isso e triunfar, glorificar ao Pai, passando por isso. Hoje você é povo de Deus. Hoje você tem paz com Deus. Hoje você tem um bom pastor. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem um Espírito Santo de Deus para lhe ajudar em suas fraquezas. Você tem o Espírito de Deus para lhe consolar. Para lhe ajudar. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Eu largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Vê se há em mim algo que não Te agrada. Arranca, Senhor, pois meu coração é Teu. Meu Deus. Vê se há em mim algo que não Te agrada. Arranca, Senhor, pois meu coração é Teu, é Teu. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono
dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Aleluia. Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus nos limpou, irmãos, com seu sangue. Nos lavou com seu sangue carmesim. Por isso nós devemos manter, preservar a nossa vida e o nosso coração limpo diante de Deus. Pedro escreve: e quando o homem está limpo, volta ao pecado, é como a porca lavada voltando à lama. É como um cão voltando ao seu próprio vômito. Porque Deus nos deu o benefício de sermos limpos. Estávamos sujos, perdidos, e fomos achados, encontrados, e esse bom pastor nos limpou. Tem nos limpado todos os dias pela sua palavra. E devemos viver com responsabilidade para não voltarmos à lama do pecado. Nos abster das paixões carnais. Sermos exemplos em bom procedimento. Glorificar a Deus com a nossa vida, com nossas boas obras. Cabe a mim e a você, irmãos. Porque nós não somos mais escravos. Ele não nos deu o espírito de escravo. Ele nos deu o espírito que clama: Abba, Pai. Ele nos fez livre. Por isso não use da graça para voltar a pecar. Não use da responsabilidade vivendo irresponsavelmente. Não use da paz para se tornar inimigo de Deus. Você precisa viver com responsabilidade. Diante de todos os benefícios que Deus nos concebeu, irmãos, precisamos viver com responsabilidade. Por isso o livro de Apocalipse declara: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Que está santo, santifique-se ainda mais. Aquele que está puro, se purifique ainda mais. Não nos convém usar dos benefícios de Deus para voltarmos ao pecado, para voltarmos à lama, para voltarmos à condenação de qual Ele já nos livrou. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Pai querido, no nome de Jesus, quero orar pela nossa mente, pelo nosso coração. Eu quero orar, Deus, por toda a obra que o Senhor já fez em nós. E eu oro, Deus, para que o Teu Espírito que habita em nós nos ajude a mantermos as nossas vestes limpas, as nossas candeias acesas, os nossos candelabros acesos, pela presença do Teu Espírito Santo. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor nos fortaleça. E quando as guerras das nossas paixões quererem alcançar a nossa alma, que o Teu Espírito nos faça vencer. Que o Teu Espírito nos dê discernimento e clareza. Que o Teu Espírito traga a revelação da Tua vontade. Que o Teu Espírito, ó Deus, que nos fará sobressair
diante das paixões da nossa carne e nos afastarmos mais e mais do pecado que nos afasta do Senhor. Nos dá discernimento da tua voz, como ovelhas do teu pasto, e que a tua bondade e a tua misericórdia nos siga todos os dias da nossa vida, para a glória do teu nome, Senhor. E eu oro e abençoo a tua igreja nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Sente um minutinho mais. As crianças, elas vão fazer uma apresentação de Páscoa. Amém? E nós vamos sermos agraciados em assistir a apresentação das crianças. Triste vi pela via dolorosa, triste via em Jerusalém. Os soldados abriam caminho a Jesus. Mas aquela cruz, ele sangrava pelos golpes que nas costas recebeu, com
espinhos coroado foi o Senhor, e com cada passo viu o desprezo do povo que ele amou. Pela via dolorosa que havia da dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor, e foi a mim. Pela via dolorosa ao Calvário a morrer. Pela via dolorosa, triste via em Jerusalém, os soldados abriam caminho a Jesus, mas o povo se aproximava para ver o que levava aquela cruz. Pela via dolorosa que havia da dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor, e foi Ele quem quis ir por
Glória a Deus. Essa turma é boa. Vamos orar, irmãos. Fique de pé. Quero orar abençoando sua vida. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus. Vamos orar encerrando. Nos vemos quinta-feira. Amém, irmãos? Para a glória de Deus, culto da família, não falte. Deus tem liberado palavras preciosas e poderosas para a nossa vida como igreja e como família, tá bom? Amém? Pai querido, no nome de Jesus, leva teu povo na tua paz, nos esconde do homem mau, Senhor, nos livra do homem roubador, do homem sanguinário, porque cada um, ó Pai, é aquele que vai pegar a estrada, daquele que vai caminhar pelas ruas da nossa cidade, que o Senhor seja nosso guarda, nosso sentinela, que cada um de nós possamos chegar à nossa casa em segurança e termos um restante de noite na tua paz. Guarda e abençoa a tua igreja nessa semana, que sejamos instrumento de boas obras, para que o Senhor seja glorificado através de cada um de nós. Eu creio na salvação dos perdidos, ó Pai, as quais o Senhor há de acrescentar nessa casa. E nós, como teus filhos, queremos viver com responsabilidade a tua graça. Eu te agradeço e oro, ó Pai, nessa noite, os abençoando no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Abrace aí menos 15 irmãos antes de você ir embora. Se você quiser tirar foto ali no cantinho.